estamos ainda nessa série do jeito de Jesus, que fala sobre como é que nós podemos viver do jeito de Jesus. E estamos estudando para isso, né, o Sermão do Monte, que está em Mateus 5, 6 e 7. E temos pegado cada item desse Sermão do Monte, né, cada manifestação, cada frase ali que Jesus começou. E temos falado sobre o significado delas. Eu tenho ficado impressionado como Deus tem nos falado, né? E várias pessoas aqui estão ministrando e a gente tem conversado sobre como é que Ele está trazendo uma revelação tão profunda sobre o que significa ser feliz, né? Que é bem-aventurado e feliz. Então, você pode encontrar está no nosso registro lá, né? Nos sites e tudo. Porque isso que Jesus fala no começo do seu sermão, Ele deixa muito claro como é que você pode viver uma vida que vale a pena ser vivida. E hoje a gente vai falar sobre os pacificadores. E é interessante que você olha, e você não imagina que Jesus vai falar aquilo que Ele falou e quem é feliz e naquela ordem, né? Os pacificadores, então, são reconhecidos como filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então, ser um pacificador é um ponto de maturidade que nós alcançamos na jornada com Jesus. E para entendermos o que significa isso, né, pacificador fala de paz, temos que entender o que é a paz. O que é a paz para você? O que seria uma casa onde há paz? Fala para a pessoa do seu lado aí. Se você pesquisar paz na internet, tem só a imagem de pomba, já reparou? É pomba para lá, a pomba ficou consagrada como um símbolo, né, da paz, né? Vem lá do tempo bíblico de Moisés, de Noé e tudo. E também, né, depois da Segunda Guerra, o Pablo Picasso pinta um quadro para eles lá, ele pinta uma pomba branca, então ficou esse negócio todo. Mas é interessante também que a pomba também é a imagem do Espírito Santo, é ou não é? Quando vem ali, não é coincidência. O que é uma casa onde há paz? O que é paz para você? Fala para a pessoa do seu lado aí, né, na nossa célula aqui improvisada. O que é paz para você? Fala aí, qual é a sua opinião? Se você é um cristão, alguém pergunta para você, você é cristão com Jesus, o que é paz para você? Isso é muito importante, né? Porque a melhor maneira da gente aprender alguma coisa é fazer perguntas, não dar respostas, não é? A paz seria um lugar onde não tem conflitos? Um lugar de paz é um lugar que não tem brigas, onde existe uma harmonia. Um lugar de paz é um lugar onde as pessoas nunca se desentendem. Bom, se for isso, parece que está desqualificando muitas famílias aqui, na verdade. Ai. Quem tem mais de um filho, você sabe que tem certos problemas de vez em quando em casa, né? Ao Rio, Isso não é justo. Então, mas será que é um lugar onde não há conflitos ou é um lugar onde os conflitos são tratados e produz reconciliação? Será que é um lugar onde não há brigas ou é um lugar onde as brigas são resolvidas com compaixão e perdão? O que é um lugar de paz? Um lugar de paz é um lugar onde as pessoas nunca se desentendem, né? Ou não tocam nos assuntos? É um lugar onde se fala a verdade em amor. E o entendimento e o acordo são buscados num relacionamento que honra a outra pessoa. Amém? Percebe? Nosso conceito de paz, como a ausência de problema, não é um conceito bíblico mesmo, porque, não é? Onde tiver pessoas, vai ter algum problema. Então, a Bíblia diz, felizes os pacificadores, porque são chamados filhos de Deus. Qual o significado dessa palavra, pacificador? Se você vai lá e pesquisa o que é que significava
na língua da época, no grego, eles são os fazedores de paz. Os pacificadores não são aqueles que gostam da paz. Eu sou da paz. Está tudo bem. Não é esse negócio, não é esse lance de paz. Não é uma coisa passiva. Quando você vai ler na Bíblia sobre o que é ser um pacificador, é algo ativo. São pessoas que trabalham para que a paz aconteça. Uma paz bíblica que está firmada na justiça, na verdade, na reconciliação, no perdão, na restauração. Então existe um trabalho para essa paz acontecer. Amém, irmãos? Está claro isso? Não? Então, está dizendo, felizes aqueles que fazem a paz, que procuram a paz, realizar a paz entre as pessoas por meio da verdade, da justiça. Esses serão chamados filhos de Deus. Então o pacífico não é aquele cara que não é pacífico, ele não incomoda ninguém, ele não faz nada, né? Ele não incomoda ninguém, não fala com ninguém, então é um frouxo, então não é um pacífico, não faz nada, não sei o que é, não, isso não é. Então, a paz não é ausência de conflito. A paz é saber como lidar quando existe um conflito. Tu conservarás em perfeita paz, diz um texto, aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Então, está acontecendo muita coisa difícil, está chovendo canivete aberto, mas você está em paz, porque você confia naquele que conhece você, que você conhece. Amém? Então, então a paz, ela é transcendente, ela não depende de uma circunstância, porque Jesus é a nossa paz. E sendo Jesus a nossa paz e habitando aqui, a paz então é muito mais do que uma situação exterior. A paz é algo que do interior vai se manifestar para esse exterior. Amém, irmãos? Esse é o significado. Então, conflito não é necessariamente ruim. O conflito é sinal que algo precisa amadurecer. Toda vez que há um conflito, é porque as pessoas têm uma visão incompleta de quem elas são, de quem o outro é. E eles começam a brigar para ver quem está certo. Não é? Mas eu tenho que destruir você, porque se eu perder, eu tenho que ganhar e você perder para ver paz. Não é isso que está acontecendo no mundo aí? É o que está aí, os conflitos aí. E quais são os vencedores numa guerra? Gente, uma guerra não tem vencedor. Parece que tem. Aí passa 20 anos, aquele grupo que foi lá, se levanta de novo, se torna vingativo e quer fazer pior, para dar uma retaliação pior. Amém? E nunca termina. Então a paz é harmonia. Primeiro com Deus, depois com o próximo. Paz também é integridade, paz é bem-estar. Mas ela não é exatamente uma ausência de conflito. Então, na lógica de Jesus, esse pacificador, dá para entender que o propósito é que nós sejamos pacificadores. Amém, irmãos? Está dando para entender essa parte? Ele está dizendo, o reino de Deus funciona assim. Você viver do meu jeito é viver como um pacificador. O pacificador não é uma pessoa que evita confronto. Não é uma pessoa que coloca pano quente para resolver rápido. Também não é uma pessoa que ignora a justiça e faz paz às custas de escolher um lado. Faz assim, então, só faz isso aqui, não, esse aqui está certo, tá bom. Isso não é pacificador. O pacificador é uma pessoa que reconcilia sem faltar com a verdade. O pacificador é uma pessoa que busca justiça com misericórdia. Não busca um alívio temporário. O pacificador é uma pessoa que corrige com amor, para ajudar as pessoas a andar no reino de Deus. Então, está dando para ter uma ideia do que faz um pacificador, irmãos? Aí você está dizendo, é um pouco mais, digamos, difícil do que eu pensava, por isso precisa de maturidade. O que tem de cristão que briga para estar certo, já reparou? Eu fui um desses. Eu brigava com os outros cristãos, porque eu achava que eu estava certo. Até Jesus me ensinar uns anos mais tarde. César, é melhor amar do que você está certo. Você está certo e perde as pessoas. Ame as pessoas. Porque o certo para mim é amar as pessoas como eu te amei. Amém, irmãos? E aí começa então a transformação. Então,
A paz com Deus é que vai trazer a paz com as pessoas. Quem não está reconciliado com Deus não consegue se reconciliar com o próximo. É muito difícil uma pessoa que não tem paz com Deus, que não tem um relacionamento com Deus, ela conseguir ter um relacionamento com o próximo, se reconciliar com o próximo. Porque a gente, né, irmãos, a gente não se reconcilia com quem está te ajudando, está te amando. Quem está ajudando você, amando você, está reconciliado, beleza ou não? Tem que reconciliar com quem? Com quem não gosta de você, com quem está brigando com você, com quem se opõe a você. O pacificador vai ajudar duas pessoas a se reconciliarem, porque elas têm uma diferença, não é? Há uma diferença que precisa ser conciliada. Alguém faz conciliação bancária aqui? Não é? Fecha o caixa, tem uma diferença. O que você tem que fazer? Faz a conciliação. O que é fazer a conciliação? Pega vê se caiu isso aqui, vê se esse não caiu, e aí essa diferença desaparece. Entendeu o que é reconciliar? Essa é a palavra grega para reconciliar. É muito legal. Então, né, Deus Pai, por intermédio de Cristo, nos reconciliou com Ele mesmo. Então, essa palavra no grego é isso. Muda de estado, restaura uma situação favorável. Deus nos tira de uma situação que era separado dEle e nos coloca em outra situação, no mesmo nível dEle, próximo dEle. Então, para entender o que é reconciliação? É você mudar o estado de uma pessoa. É balancear, colocar numa situação favorável. Como eu falei agora, restaurar o equilíbrio. Então, a raiz da palavra reconciliar vem disso aí, que você trazer esse equilíbrio. Você tirar uma diferença, trazer as pessoas do mesmo nível. As pessoas estão lutando porque elas estão assim, ó, cada um está vendo uma coisa, geralmente ruim. Aí você faz uma enxergar a outra, elas falam, nós somos iguais. Agora estamos no mesmo nível. Reconciliou. Então, é restaurar um equilíbrio. Deus com os filhos, marido com a esposa, filhos com pais, pais com os filhos, irmãos. Começa na casa, né, gente? Começa na casa. Os amigos, no trabalho, na igreja. Ele é o Deus da reconciliação. Então, olha que texto interessante aqui, né? Texto interessante. Parou de funcionar. Parou de funcionar aí também, não? Avança, por favor. Deus Pai, por intermédio de Cristo, nos reconciliou. Olha o texto que fala isso de uma maneira tão poderosa. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou uma nova criação. Amém? Quando você crê em Jesus, você ganha um novo coração, você nasce de novo. Qual é o resultado da nova criação? Ele vai explicar. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. E tudo isso vem de Deus, que nos trouxe de volta para si, né? Por meio de Cristo, e nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Recebemos uma missão. Porque não dá para falar de pacificação, de pacificador, sem falar de reconciliação, né? Não é isso? Pois em Cristo Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. Havia uma diferença. Os vossos pecados fazem a separação entre vós e o vosso Deus. Em Cristo nós somos reconciliados. Ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação. Você recebeu essa mensagem, amém? O que Ele fez por você, Ele quer fazer por outro. Agora somos embaixadores de Cristo. Olha a promoção, hein? Você era alguém separado, inimigo de Deus, que ia merecer a morte. Ele vai reconciliar você e fala, agora eu vou te dar o cargo de embaixador. Embaixador é cargo bom, né, gente? Tudo pago, hein, Modesto? Maravilhoso. O que o embaixador precisar num outro país, certo ou não? Ele recebe. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos, reconciliem-se com Deus. Então Paulo está dizendo, eu estou aqui como embaixador. Deus já fez tudo para você se reconciliar com Ele. Agora você só reconcilia.
né? Então, o que está acontecendo aqui? Quando a gente fala de paz, é importante isso, irmãos. Primeiro tem que ver uma reconciliação com Deus, amém? Vertical. Quando eu estou reconciliado com Deus na vertical, eu posso me reconciliar ou ajudar outros a se reconciliarem entre si, ou ajudar outros a se reconciliarem com Deus, porque eu já fui reconciliado, né? Já fechou essa conta? Essa conta está conciliada, está zerada. Não falta nada, não tem pendência. Então aí nós estamos reconciliados uns com os outros. Então no Novo Testamento, esse reconciliar é restaurar um relacionamento quebrado. Trocar inimizade e distanciamento por paz e comunhão. Quantos casais em casa vivendo juntos não estão reconciliados? Quantos pais não estão reconciliados com seus filhos? Quantos que eram amigos não estão reconciliados? É um acerto real, não é colocar uma pedra em cima, botar debaixo do tapete. É isso aí. Amém, irmãos? Estamos aí, não? Você foi reconciliado com Jesus, amém? Não tem mais diferença. Não tem mais débito da sua parte para com Ele. Foi tudo pago. Já imaginou você está com uma dívida muito grande? Os caras vão tomar a sua casa, o seu carro. Aí aparece Jesus e fala, tudo bem. Está meio ruim aí, está meio apertado? Rafael está meio apertado aí, estou vendo que está uma dificuldade. Jesus fala o seguinte, ó, paguei todas as suas contas. Você colocou tudo em dia? Não, fiz mais que isso. A hipoteca da sua casa, eu paguei. Aqueles 20 anos que faltavam, já paguei, aqui tem tudo. E o carro que você fez em 60 parcelas, né, pagando aqueles juros básicos, de 3 carros no final, eu também já paguei. Você ficaria feliz? Não? Agora imagina que o Rafael fala, obrigado, não quero. Não pode deixar que eu me vire. Eu que fiz esse negócio, eu que tenho que resolver. Não sou ridículo, gente, né? Não sou ridículo. Irmãos, deixa eu dizer, usando o exemplo aqui do nosso amigo. Você livre de dívida, né? Reconciliado, reconciliou todas as contas. Você vai ficar mais feliz? Vai se dar melhor com a sua mulher? Não. Vai prestar atenção em coisas diferentes? Não vai dormir? Você está entendendo, gente? Há uma paz entre nós e Deus. Somos embaixo, podemos ver as coisas de uma maneira diferente. Enquanto a gente não experimenta a reconciliação com Deus, a gente não consegue se reconciliar com os outros. Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, pela fé, temos paz com Deus, por causa daquilo que Cristo Jesus fez por nós. A nossa paz vem por aquilo que Ele fez. Não foi um mérito pessoal. Olha esse texto de Efésios 4, 2, 13. Antigamente vocês estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto dEle por meio do sangue. Reconciliação. Porque Cristo é a nossa paz. Diga, Cristo é a minha paz. Ele uniu judeus e gentios em um só povo. Mas a gente não vê isso hoje. A gente vê lá os judeus. É verdade. Mas Ele já fez a unidade no mundo espiritual. Aquele que crê experimenta. Ele uniu judeus e gentios em um só povo ao derrubar um muro de inimizade que os separava. Você percebe o que faz a reconciliação? Derruba muros. Ele acabou com o sistema da lei, com seus mandamentos e ordenanças, e preceito sobre preceito e regra sobre regra. Promovendo a paz ao criar para si, desses dois grupos, uma nova humanidade. É muito forte esse texto, né, gente? É muito poderoso. Em Cristo foi criada uma nova humanidade. Uma humanidade que não fica brigando contra, que não fica rebaixando o outro, que não fica querendo ser melhor, provar que está certo. É uma humanidade que reconcilia o outro, que tem misericórdia da fraqueza do outro, que tem compaixão. Assim Ele os reconciliou com Deus em um corpo, por meio da sua morte na cruz.
eliminando a inimizade que havia entre eles. Cristo fez essa obra na cruz. A gente precisa experimentar um novo nascimento, ser uma nova criatura para poder conseguir experimentar. Então, qual é a recompensa dessas pessoas? Você será chamado de filho de Deus. Agora, o conceito aqui de ser chamado de filho de Deus, não é um conceito assim, porque você pertence para a família. Não é isso. É um conceito muito mais profundo. Filho não é só pertencer. Ser filho é ser parecido com o pai. Filho de peixe, peixinho. Filho de cachorro, cachorrinho. É carregar o caráter do pai. Você entende? Ele é parecido com o pai. Nós somos parecidos com nossos pais, né, e mães. Nós trazemos traços, né, alguns físicos, alguns de personalidade. Mas mesmo, agora você, por exemplo, é um filho adotivo, uma filha adotiva. Você não conhecia seus pais, mas você nasceu e conviveu numa família há muito tempo. De que família você vai adquirir os traços? Dessa que você conviveu, é verdade ou não é? Se eles forem amorosos, você vai ser amoroso. Por quê? Porque os filhos são como os pais, que deram essa vida para os seus filhos. Então, você é parecido com Jesus. Você é igual ao seu pai. Quando alguém diz para você assim, você é igual ao seu pai, geralmente é um elogio ou é uma crítica? Mas no caso de Deus, é um baita elogio, não é verdade, não? Sabe o que as pessoas vão dizer? Cara, sabe, do jeito que você age, hein, Rafael? Você é igual ao seu pai, Deus. Jesus falou para os fariseus, vocês são parecidos com o seu pai. Somos filhos de Abraão. Não, é o capeta mesmo, vocês são parecidos com o diabo. Vive querendo divisão, buscando glória para vocês mesmos. Vive querendo mostrar que vocês são bons. Vive achando que vocês são justos aos próprios olhos. É tudo filho do diabo. Jesus tem na igreja também? Tem, irmãos, tem. Então, o Pai, Ele é o Deus de toda a paz. Em breve o Deus da paz esmagará Satanás. Olha, é um Deus de paz que esmaga o diabo. Isso é legal, não é verdade? Que esmaga o diabo debaixo dos seus pés. Romanos 16, 20. E o Deus de toda a paz vos fortificará. Bom, tem vários textos. Não? O Filho, o que ele é? O príncipe da paz. A música do Rodolfo Abrantes, né? Muito legal, né? Ainda estava ouvindo, né, esses dias aí. Estava ouvindo ontem, né? E quando ele diz, como é que é? Não dá para cantar, que eu esqueci, né? Ele é o príncipe da paz. Os céus começam a se abrir, não é? Toda a terra se prostrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Gente, você pensou um negócio? Vai ser um negócio muito incrível. E quando ele vier buscar o príncipe da paz, o seu nome é maravilhoso. Ele é o príncipe da paz. Vai todo mundo se dobrar. E acabou os conflitos. O príncipe da paz. Você não anseia pela volta de Jesus? Eu anseio pela volta de Jesus. Ele é o príncipe da paz. E o Espírito Santo? Ele é o Espírito da justiça, da paz e da alegria. Ele é o Espírito. A paz é fruto do Espírito. O Espírito que promove a paz. Gente, é um negócio muito incrível. Agora, por que o pacificador está em 7º lugar nessa listinha? Por que o pacificador não é o 3º? Por que é o penúltimo? Isso é muito importante. É uma chave, aqui é um segredo. As bem-aventuranças estão mostrando como é que constrói o caráter de um discípulo de Jesus. Começa com os pobres de espírito, lá no íntimo. Eu preciso de Jesus. Então funciona assim, o pobre de espírito, dependência total de Deus, humildade. Aí você se torna alguém que chora, que se quebranta. Você vê a sua própria fraqueza, a fragilidade. E você também começa a ter compaixão do próximo. Você para de se achar melhor que alguém. Você para de achar que você merece as coisas que Deus te dá. Depois você se torna manso. O manso é aquele que tem esta força, mas é uma força sob controle. O manso é alguém que não precisa controlar, que não precisa mandar. Ele tem autoridade pela graça.
Esse manso tem fome e sede de justiça, mas ele quer a justiça certa, a do reino de Deus. Não a justiça que traz conveniência. Então, você vê que a justiça sem misericórdia não funciona. Então você se torna misericordioso, tem compaixão. É verdade, a justiça é essa, mas a misericórdia é maior. A misericórdia que transforma a situação, não é a dureza. Você é puro de coração, as suas motivações são puras. Você não está buscando justiça para você mesmo, você não quer defender a si mesmo. Agora você está preparado para ser um pacificador, para construir a paz, amém? É lindo esse negócio, não é, gente? É maravilhoso a Bíblia. Então, ser pacificador não é uma técnica. É fruto de uma transformação do coração. Dessas 6 etapas. Ser pacificador exige maturidade. Exige não viver para si mesmo. Mas essa exigência vem por uma transformação. Cristo começa a dominar aqui. Amém? Você se rende a Ele. E olha o que acontece. Se você não é pobre de espírito, você entra num conflito para vencer. Não para mais servir. Eu quero meu lugar, eu quero a minha voz. É orgulhoso. Sem quebrantamento você se torna duro, não tem misericórdia, não percebe a dor do outro. Um pacificador não percebe a dor do outro. Sem mansidão você se torna agressivo, manipulador. Você quer resolver pela força. Jesus amado. Eu fiz tanto isso. Querer mediar conflito pela força, dando ordem. Em casa, com os filhos, entre irmãos. Eu fiz tanta coisa errada, eu já pedi perdão e me perdoou, graças a Deus. Sem justiça você faz aquela paz barata, né? Arruma uma conveniência, você assume um lado, resolve logo a questão e acabou. Sem misericórdia você faz justiça dura. Uma verdade sem amor, os dois lados sofrem. Sem pureza, você pacifica por interesse. Por aparência, por controle. Está interessado no que você vai ganhar? Ou como é que você vai ficar diante dos outros? Meus irmãos, a gente não sabia que pacificador era tão importante, né? Porque quem é pacificador é semelhante a Deus. Vai ser reconhecido como sendo um filho de Deus. Está dando para entender como é sério esse negócio? Como é importante? Então você é transformado, você amadurece, você se torna um pacificador. Qual é o resultado desse processo? Você é perseguido. Porque a próxima bem-aventurança que é? Né? Bem-aventurados os perseguidos. Aí você se torna tudo isso e o pessoal vai chegar e ainda não vai achar ruim. Porque mesmo promovendo a paz, você pode ser perseguido. Porque viver do jeito de Jesus, que é essa série, do jeito de Jesus, confronta o ego. É ou não é? Confronta o pecado. O próprio jeito de você fazer a paz vai irritar alguns. Vai, não, pera um pouquinho, eu não estou aqui para você. Eu chamei você aqui. Já aconselho a casal, né? Não, pastor, eu vim aqui para você dar um jeito no meu marido. Eu falei, então. Os casais falam comigo, com a Marisa, eles querem que a gente assuma um lado. E o pacificador não pode assumir um lado, mano. Os dois podem estar errados. Já estão errados os dois. Verdade ou não é? Não, mas ainda não, vai para aqui, ó. Eu estou errado, mas ele está mais errado. Então quer medir, né? Não é isso, não? Um ganha, outro perde, os dois perdem. Um perde, outro ganha, os dois perdem. Não é verdade, não? Então, quando você é um pacificador, desse jeito que a gente falou aqui, você vai confrontar o ego, você vai confrontar o pecado. Quando uma pessoa quer brigar com você, você responde com mansidão, vai ficar com raiva. Eu quero que você brigue comigo. Eu falo, não quero brigar com você. Eu quero a paz. Então, confronta a religiosidade, a mentira, a injustiça, os interesses ocultos. Ai, quando confronta interesse oculto. Por isso que religioso não gosta de paz. Por isso que pessoal religioso quer confronto, quer polarização, quer guerra. Você é contra ou a favor? Tem que assumir um lado. Você é isentão? Agora vem a eleição. Fica esse negócio. Quer dizer, então que eu sou obrigado a assumir um lado? Que se eu não gosto de um, gosto do outro, gosto de um? Vocês estão entendendo, irmãos? Amém? Esse é o sistema desse mundo, mano. Nós somos pessoas livres.
Então, quem mais persegue os cristãos não são as pessoas do mundo. Ai, o mundo vai entrar na igreja. É nada. Os maiores perseguidores são os religiosos. Você reparou, não? Que eles querem usar Deus para o seu próprio interesse. Sempre foi assim. É só ver as notícias aí, gente, de quanto líder evangélico vivendo por próprio interesse. Ai, se interessa apoiar A politicamente, apoia. Se é B, apoia B. O negócio é o que eu vou levar com isso, amém? Está entendendo? Tem tanto crente que diz, eu estou sendo perseguido. Perseguido por quê? Não, então eu fiz uns negócios aí. Não. Você fez negócio escuso, né? Está aí o Vorcar, amigo do evangelho. E aí, agora você está sendo perseguido. Perseguido por quê? Porque levou propina? Está sendo perseguido porque foi injusto? Peraí, gente. Amém? Vocês estão aqui, irmãos? Amém? Isso é perseguição, mano. Quem mais persegue cristão são os religiosos. Os campos, Jesus falou, os campos estão brancos para a ceifa. É os campos do quê? Da igreja ou do mundo? Do mundo, gente. Os campos desse mundo estão brancos, as pessoas estão querendo a paz de Jesus, amém? Quem não quer a paz é os caras que querem controlar. O mundo precisa da paz de Deus. O problema não é o mundo entrar na igreja. O problema é uma religiosidade na igreja que não transforma o mundo, mas quer se aproveitar do mundo para os seus interesses pessoais. Está clara essa parte, irmãos? O mundo está entrando na igreja. Não é, que a igreja não tem um testemunho suficiente. É que não anda na verdade. Porque onde você já viu trevas tentar entrar onde tem luz? Você já viu isso aí, não? Você já tentou dormir? Não é? Está com dor de cabeça, vou dormir num dia de sol. Você tem que fechar tudo, porque se tiver um buraquinho, o que acontece? Entra a luz. Você quer dormir no sábado à tarde? A luz é que entra nas trevas, amém? As trevas não entram na luz, meus irmãos. Se o mundo está entrando na igreja, é porque tem trevas na igreja. Porque na hora que a luz encontra com as trevas, só permanece uma coisa, amém? Então, o que um pacificador faz na prática? Um pacificador interrompe fofoca. Leva as pessoas a conversar honestamente. Um pacificador não fica ouvindo fofoca. Quero te falar, Arnaldo, vamos orar pela Marisa. E já falou assim, legal, tudo. Não, que bom, vamos orar. Vou chamar minha esposa, vamos fazer os 4 juntos. Não precisa. O pacificador acaba com a fofoca dos irmãos. Eu levantei de muitas rodas, de crentes na minha vida. Eu sou melhor que os outros? Não, eu tenho temor de Deus, meus irmãos, amém? Porque eu aprendi lá cedo. Começou a falar de alguém que não está falando, para um pouquinho, essa conversa aqui é para quê? Antes de continuar essa conversa, com essa pessoa que não está, em que essa conversa vai fazer bem para ele? Explica primeiro, a gente continua. A gente pode até falar das pessoas, certo ou não? Mas em que essa conversa vai ajudar? As pessoas, quando elas começam a gaguejar, não tem essa resposta, a intenção do coração era outra, certo ou não? Era falar mal, era mostrar que como está chateado, o outro fez, não quer perdoar. Falou, não, sabe o que é? Eu preciso contar o que fez. Eu quero acertar com essa pessoa. Então tá bom, você quer acertar com essa pessoa? Vamos conversar. Só que depois que a gente conversar, tem que falar com essa pessoa. Amém, irmãos? Isso é o que um pacificador faz. Repara danos. Pede perdão, ensina a pedir perdão, confessa, restitui, quando consegue restituir. Tem certas coisas que não dá para restituir mais, né? Perdeu. Mas tem coisa que dá para restituir. Um pacificador trabalha com justiça e com misericórdia. Sabe aqueles casos que realmente uma pessoa fez tudo errado, o negócio era para acabar com tudo. Você vai dizer para aquela mulher, dizendo o seguinte, você tem toda a razão de querer se separar, você tem toda a razão de que isso é muito sério. Mas haveria a possibilidade de um perdão? Amém, irmãos?
Haveria a possibilidade de você abrir mão, rasgar essa dívida? Será que não vale a pena mesmo? Então, um pacificador constrói pontes. Reconciliação, e não muros. Polarização, partidarismo. Você quer saber o problema? Está aqui, ó. Os desejos da natureza humana, carnal. Imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria. Aí começa tudo que é divisão. Ó. Hostilidade, discórdia, ciúme, acesso de raiva, ambição egoísta, dissensão, divisão, inveja. Você reparou que separação e diferença é mencionado muitas vezes, de muitas formas? Por isso que o Espírito Santo é o Espírito reconciliador. Que quando não há natureza divina, só tem essas coisas aqui. Então, pacificar exige não retaliar. Tudo que Jesus falou nas 8 bem-aventuranças, ele explicou depois em seguida, em Mateus 5, 6, 7. Por isso ele falou, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente, mas eu vos digo, se alguém ferir uma face, dá outra, se quiser andar uma milha, anda outra, se quiser levar a capa. O que ele quer dizer com isso? Não faça retaliação. Quanta retaliação nas palavras, mesmo dentro de uma família. A gente retalia com palavras, é ou não é? Hã? Eu paro quando ela parar. Manda ele parar que eu paro. Quando já tiveram isso com filhos em casa? Não vai parar nunca. Para parar, um tem que decidir. Não vou retaliar. Não vou responder na mesma moeda. A paz só vem quando alguém não revidar do mesmo espírito, alguém abrir mão do acerto de contas, alguém der uma resposta que interrompa a escalada de retaliação. O que faz um discípulo de Jesus, pacificador, maduro? Não vou alimentar essa guerra. Não vou retaliar. Está lendo as notícias ultimamente? Isso é uma retaliação a isso, isso é uma retaliação a isso. Ali. Não tem quem. E os inocentes morrendo no meio. De todos os lados. É verdade ou não é? De todos os lados. Está assumindo um lado? Não. O pacificador, na hora que ele assumir um lado, ele não é mais pacificador, beleza? Ele não é mais. Porque o pacificador vem do céu, ele vem do alto. Não está de um lado de um, do lado de outro. Estamos do lado de Deus, amém? Então, irmãos, se você tem um assunto com uma pessoa que começa, eu vou fazer porque ele me fez. Minha mulher falou isso, então tá bom. Também não vou falar com ela. Aí você fica mudo. Ou ela fica muda. A Marisa não está aqui. No começo do casamento, a retaliação dela era ficar muda comigo. E eu ficava com raiva. Né? Algumas vezes ela ficava muda, mas eu era tão distraído que eu não percebia. Eu entrava normal, falava com ela, contava, tudo, não percebia que ela estava muda comigo. Eu mandava, você não está vendo quando eu estou falando com você? Não está. Era muito gozado, gente. A gente novo quer ficar retaliando o outro, quer ficar medindo força. Isso é ridículo, gente. Temos que acertar logo, certo ou não? E abraçar logo e não é, aproveitar logo a vida, mano. O que faz de mim um bom cristão não é se eu faço tudo certo, não erro, não peco. O que faz de mim um cristão é a maneira como eu me arrependo dos meus pecados, como eu peço perdão, como me reconcilio, como eu vivo em paz com outros. Do que depender de vós, tenho paz com todos os homens. Eu vou lá, o Rafael tem um problema comigo, e eu vou lá e acerto, faço o que eu posso. Ele pode ficar bravo, pode me irritar, mas na minha parte agora eu resolvi. Amém, irmãos? Essa bola está com ele. Tá? É melhor estar com ele que estar comigo.
Né? Agora eu durmo bem. Agora ele não dorme. Agora ele não dorme, ele vai ter que dar um jeito. Aí ele vai falar com Deus, Deus fala: eu sou o príncipe da paz. Quando o céu se abrir e eu voltar, você vai estar com esse negócio aí no coração. Irmãos. Então, vocês ouviram o que foi dito aos antepassados: não mate. Se cometer homicídio, está sujeito a julgamento. Mas eu digo, basta irar-se contra alguém para estar sujeito a julgamento. O de Deus. Ixi. Quem xingar alguém de estúpido, corre o risco de ser levado ao tribunal. Quem chamar alguém de louco, corre o risco de ir para o inferno de fogo. Ô gente, olha o padrão de Jesus aí. Se você estiver apresentando uma oferta no altar do templo, estou aqui apresentando uma oferta, Senhor, estou te adorando. Ele está falando aqui dos ritos judaicos, né? Ele fala, e você lembra que tem alguém que tem algo contra você, não é nem se você tem algo contra ele. Porque se você tem algo contra ele, você não devia nem ter entrado. Você resolve primeiro, amém? Ele está dizendo, você perdoa logo. Isso aí já foi tratado antes, você perdoa. Mas alguém tem algo contra você e você sabe, vai lá se reconciliar. E volte e apresente a sua oferta. Por quê? Porque nós somos os filhos de Deus, do Deus da paz. E nós servimos ao príncipe da paz. Então o Sermão do Monte, gente, não é uma lista de regras. É a descrição de como as pessoas vivem do jeito de Jesus. É ser chamado filho de Deus, porque você age como Deus, que é o seu Pai. Amém? Fala para essa pessoa, Deus é o seu Pai. Estou te dando uma notícia, hein? Fala, Deus é o seu Pai, sabia? Você crê, né? Então a reconciliação está no centro, né? Da pacificação. Num conflito, as pessoas não querem reconciliação, elas querem que você escolha um lado. Reparou isso? Não. Você está um partido. Já falei isso aí. Se você concorda com ele, você não concorda comigo. Se você concorda comigo, você não concorda com ele. O problema é que num conflito é comum os dois lados estarem certos, os dois lados estarem errados e os dois lados terem razão. Há uma diferença. Esse aqui precisa enxergar esse. E esse precisa enxergar esse. Entende? Quando eu vejo você, nesse exemplo do Rafael, quando eu vejo o Rafael como Deus vê, e ele consegue ver. Quando eu vejo a dor dele, e ele vê a minha, aí de repente fala, ah, tá. Começa a reconciliação. Amém? Amém, irmãos? Amém. Quer se reconciliar com a sua mulher, com o seu marido, com o seu filho? Você já olhou o lado dele? Eu lembro quando tive um conflito, Gabriela adolescente, na minha primeira experiência de filho adolescente, né? Não tem treinamento, tá, gente? Você pergunta, não existe esse negócio aí. Estava trombando demais. E o Senhor falou comigo, você não ouve ela, né? Você não parou para entender o que ela quer dizer. Você está preocupado que você está certo. Eu falei, é verdade. Você está certo. Você quer o bem dela, ela sabe isso. Eu falei, é verdade. Mas você não viu. Eu falei, não ouvi. Eu não ouvi os sentimentos. Eu não ouvi. É o que tem mais maturidade que vai atrás do que tem menos. Amém, irmãos? E aí quando eu fiz isso, reconciliou. Então somente pessoas livres podem ser pacificadoras, né? Não está preso a interesse pessoal, tem motivação pura, não vai escolher um lado. Agora o partidarismo, você está com os filhos lá, na hora que você escolher um lado, você perdeu. Não é? Partidarismo, polarização, me impede de ver, gente, o que Deus colocou de bom na outra pessoa. Porque ela precisa estar errada para estar certo. Esquece isso. Se eu me concentro mais em estar certo, em ganhar a briga, sempre vai ter perda. Não vai ter justiça, paz e alegria. Já falei isso, né? O reino de Deus é um reino de justiça, paz e alegria. Sem justiça não há paz. E sem paz não há alegria. O efeito da justiça será a paz, diz a Bíblia. A justiça vai depender da humildade, da mansidão, da misericórdia. E a paz não pode ser feita sem coração puro. Está dando para entender a questão, gente? É sério ou não é? Não é um assunto do dia a dia, esse negócio de pacificador? É um assunto do dia a dia.
Enquanto tiver um desejo de controle, vai ter conflito. Tenta controlar sua filha adolescente, vai ter conflito. Tenta controlar um relacionamento, vai ter conflito. Jesus não veio controlar as pessoas, Ele veio amar as pessoas. A religião é baseada no controle, não na liberdade. Religioso prefere regra, é mais fácil, né? Porque eu posso estar certo e você está errado, você não cumpriu a regra. Aí eu posso me achar melhor que você. E pelas regras eu falo, eu sou muito melhor que o outro. Então o meu erro está desculpado. Está dando para entender, gente? O outro também fez, eu também posso fazer. Religião é assim. Cristianismo não é assim, amém? Não é assim. É mais fácil parar e comparar com o pior. Liberdade é complicado. A liberdade considera que o outro tem tanto valor quanto eu, e que a liberdade dele de escolher é tão importante quanto a minha. E Jesus nos chamou para o reino de liberdade. Que se baseia... Não é a liberdade de cada um faz o que quer. Vocês estão entendendo, né, gente? Não é assim, eu sou livre para fazer o que quer. Então, para destruir a sua vida. Você é livre, mas eu não quero que você destrua. Então, eu vou brigar com você, porque eu te amo. Tudo bem. A liberdade que Cristo nos deu se baseia no amor. A liberdade traz a consequência das escolhas. Porque a regra parece que tira a consequência, né? A liberdade não. Então, irmãos, pode subir aqui. A liberdade, então, começa em casa, né? Pacificação, marido e mulher, pais e filhos, genro e nora, sogro e sogra. Com sogra é mais difícil, mas tudo bem, o pessoal que tem sogra. Minha sogra morou comigo 20 anos. Tive um bom trabalho de quebrantamento, na verdade. Jesus. Eu contava piada de sogra para ela ria bastante, não é verdade? Por fim, irmãos, eu quero terminar com isso aqui. Tem paz na minha casa? Tem paz nos meus relacionamentos? Quando há reconciliação, você sabe o que começa a acontecer? Restauração. É lindo, é ou não é? Na hora que você reconcilia. Começa a restaurar relacionamento. Começa a restaurar o valor do outro. Começa a restaurar aquilo que estava quebrado. Deus começa a abrir as janelas dos céus. E todas aquelas bênçãos que não podiam ser entregues, porque não havia reconciliação, elas começam a ser liberadas de drone, lá no lugar onde você precisa. E aí quando vem a restauração, vem também restituição. Sabe aquele que estava perdido? Ele está de volta. Sabe aquilo que você pensou que nunca ia acontecer? Acontece. Sabe aquele tempo que você perdeu? De repente, Deus restitui tempo. Gente, isso não dá para explicar hoje. Qualquer dia eu posso falar sobre isso. Eu te restituirei os anos perdidos. Deus restitui tempo. Como é que restitui tempo? Ele faz você... Se você fosse aqui, você estaria lá, mas você ficou aqui. Aí de repente, você chega lá, tão rápido. Como se nunca tivesse saído daquele caminho, amém? Ele restitui o tempo. E qual é o resultado de tudo isso? Alegria. O resultado é alegria. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida. Não é nada que você pode conquistar aqui. O reino de Deus é justiça. Tudo começa com a justiça de Deus, mudando o nosso coração. E aí vem a paz. E a paz é isto aqui, ó, a reconciliação, que produz restauração, que produz restituição. E a alegria. E ela no Espírito Santo, ela acontece aqui dentro. E aí começa a transbordar. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão. De onde vai fluir? Do interior. Porque o que você precisa já está aí dentro. Ele não vai derramar em você, Ele vai tirar de você, porque Ele já pôs. Limpa o coração. Vai pelas bem-aventuranças. Aí quando você tira as bem-aventuranças, limpa o coração e de repente o que está lá flui.
Sabe? É isso que Ele quer fazer conosco, sabe? Cristianismo é baseado no amor, meus irmãos. O cristianismo é baseado na fé, que opera pelo amor. O cristianismo é baseado no amor e não nas regras. Porque é o amor que transforma uma pessoa. Regra não transforma ninguém. Uma regrinha é bom para você ensinar o início, né? Uma criança precisa de regras para ela, né? Ela não entende tudo. Jesus não chamou a gente para viver por regras. Ele chamou a gente para viver do jeito dele. E eu quero terminar com uma pergunta que penso que o Senhor quer aqui fazer para nós. Se Jesus voltasse nessa semana, se essa fosse a última semana, essa que está entrando, nessa semana os céus começassem a se abrir e o príncipe da paz descesse aqui neste mundo, com quem ele encontraria você preocupado? Se o príncipe da paz chegasse na semana que vem aqui, e todo mundo visse em todas as telas que existem, com quais orações você receberia o príncipe da paz? Se você somasse as suas orações, em que categorias elas se encaixariam? Eu e você. Oração baseada no medo? Oração baseada na falta? Oração pedindo dinheiro, direto ou indireto? Não é trabalho, é dinheiro, que dá certo o negócio. Oração pedindo para ele resolver problemas? Oração pedindo coisas que você gostaria? Irmãos, essas orações aqui não estão erradas, tá? A gente pode fazer todas essas orações, amém, irmãos? Mas são só essas orações? Pergunta aqui se são só essas. Ou ele te encontraria orando por aquilo que ele deseja? O que é que o príncipe da paz deseja? O que é que o príncipe da paz deseja? O que é que o Deus de paz deseja? O que é que aquele que deu a vida por toda a humanidade deseja? Vim aqui dizer se está certo, se está errado? Não. Sabe, às vezes Deus nos encontra só com orações focadas só em nós mesmos. Um pacificador é alguém que andou com Jesus e descobriu que tudo que ele precisar é um embaixador. Acha que o embaixador está preocupado se ele vai ter casa para morar? Irmãos, você acha que o embaixador está preocupado se vai ter comida para comer? Aí Jesus, quando ensinou os discípulos a orar, como é que ele falou? Vamos orar? Nós sabemos, né? Vamos lá? Pai nosso, Pai, que estás santificado, glorificado é o teu grande nome. Depois, venha o teu reino e seja feita a vontade do Deus da paz, a vontade do príncipe da paz. Esta é a oração. Vamos ficar de pé, irmãos. Coloca a mão no coração e vamos aí ter um tempo de oração. Quem é que não está em paz? O príncipe da paz quer trazer a paz nesse lugar. Ele quer trazer a paz. Está faltando paz na sua casa? Está faltando paz? Ele é o príncipe da paz. Ele é o pacificador. Jesus é a nossa paz. Você tem o poder de fazer a reconciliação. Você foi chamado para ser um reconciliador. Você não foi chamado para tomar partidos
Você foi chamado para levar as pessoas a verem como elas são amadas. E que elas podem amar e perdoar umas às outras. A primeira pergunta é se nós estamos reconciliados. Se você nunca se reconciliou com Deus, hoje é o dia. Você pode dizer, Senhor, hoje eu quero que Tu, que és o príncipe da paz, venha habitar no meu coração. Eu não tenho paz, é uma constante luta dentro de mim. Eu nunca me entreguei a Ti de verdade. Mas hoje eu quero me render a Ti. Eu quero abrir as portas do meu coração para o príncipe da paz entrar aqui primeiro. Se precisa fazer essa oração, não vou nem chamar você aqui na frente. Eu quero que só você levante a mão no seu lugar aí. Diga, eu quero hoje o príncipe da paz reinando aqui dentro. Ele não reina ainda. Eu ouvi tudo isso aí, ele não reina. Mas hoje eu quero que o príncipe da paz reine na minha vida. Senhor, eu oro por esses irmãos que estão aqui. Eles reconheceram que eles precisam de Ti. Você que está aí com a sua mão erguida, só diz assim, Senhor, me arrependo de andar distante. Eu quero me reconciliar contigo hoje, por meio da obra de Jesus na cruz. Eu creio que Ele morreu por mim, perdoou meus pecados e me fez filho. E agora, Tu que és o príncipe da paz, é o Senhor do meu coração, entra e reina aqui. Simples assim a oração, entra e reina aqui, Senhor. Eu Te recebo no meu coração, como meu Senhor, como o príncipe da paz. Amém, Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, por isto. E aquelas pessoas com as quais você não tem paz, você vai orar por elas agora. E vai dizer, Pai, essas pessoas aqui, com quem eu não consigo ter paz. Ou talvez seja a sua casa e você fala, Pai, na minha casa não tem paz. Sempre tem conflito, sempre tem briga. Peça para Ele mudar você, não peça para Ele mudar os seus filhos. Não peça para Ele mudar a sua esposa, não peça para Ele mudar o seu irmão. Não peça para Ele mudar. Peça para Ele, Senhor, muda a mim, Senhor. Muda o meu coração. Quero ser um pacificador. Só você pode fazer essa oração. Fala, Senhor, eu não estou cansado de tanta guerra. Estou cansado de tanta retaliação. Estou cansado de tantos pensamentos que vão e voltam e estão oprimindo a minha mente. Eu quero a Tua paz. Jesus disse, eu vos dou a minha paz. Não se perturbe o seu coração, nem tenha medo. Oh, obrigado, Jesus, obrigado. Oh, obrigado, estamos orando por essas pessoas agora, Senhor, colocando os Teus nomes dela, porque nós queremos paz com ela. Nós não podemos mudar ela, Senhor, mas a gente pode mudar. Senhor, eu quero ter outra atitude, Senhor. Eu quero ser um pacificador, como o Senhor falou. Purifica meu coração, Senhor. Livre-me de viver, de tentar fazer paz pelo meu interesse próprio. Oh, obrigado, Jesus. Senhor, responde essas orações, Senhor. Reconcilia homem, mulher, marido, esposa. Reconcilia pais e filhos. Reconcilia amigos, reconcilia irmãos, Senhor. Que seja uma semana onde a gente experimente reconciliação. Onde a gente não fique só orando para a gente estar certo, mas que a gente ore para a Tua vontade ser feita, Senhor. Oh, Jesus amado.